Mas eu vou falar nessa manhã de 2 erros que você não pode cometer em hipótese nenhuma. Todo ser humano é errante, mas existem 2 erros que você não pode cometer na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Então vamos lá. Gênesis capítulo 30, versículo 1, por favor. Posso ler? Ele diz assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Numa outra tradução, a Bíblia diz, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. Olha para mim, pessoal, por favor. Jacó, ele era casado com Raquel e Lia. Essas 2 mulheres, elas eram irmãs de sangue. O único problema é que Raquel, ela era estéril. Lia, por sua vez, ela era fértil, ela dava muitos filhos a Jacó. Você sabe que nos dias do passado, nos tempos passados, toda mulher, sem exceção, ela queria dar à luz a filhos. Hoje em dia já não é mais assim, né? Você vê que tem mulheres que, por escolha própria, ela decidiu não ter filhos. Ô bispo, existe algum problema nisso? Não existe nenhum problema. É pecado isso? Acredito que não. Que isso é uma escolha dela, é uma decisão dela. Mas a grande maioria das mulheres, tanto nos dias de hoje como também no passado, ter filhos é motivo de honra. E Raquel, por várias vezes, ela tentou engravidar de Jacó, mas toda a tentativa de Raquel foi nula. Todas as tentativas que ela teve, que ela praticou em ter filhos, foi por água abaixo. E aí o tempo foi passando. Você sabe que quando o sonho de uma pessoa não é realizado, quando o sonho de uma pessoa não é concretizado, quando o sonho de uma pessoa não é realizado, muitas das vezes a pessoa começa a ficar angustiada, porque ela começa a ver o tempo passar, a situação já está difícil quando nova, agora que ela começa a envelhecer, pouco a pouco, a situação, pela ótica humana, ela vai sendo mais difícil a cada dia que passa. E foi o que aconteceu com Raquel. Raquel, por várias vezes, ela tentou dar à luz a um filho, mas porque ela não conseguiu, depois de muitas tentativas, a Bíblia fala que ela começou a ficar amargurada de espírito. Veja que coisa, no momento de dificuldade, no momento de luta, ela deixou de olhar para Deus, para começar a reparar e a comparar a sua vida com a vida da sua irmã. E veja que essa comparação só se deu porque ela deixou de olhar para quem? O primeiro erro que você jamais pode deixar, ou melhor, o primeiro erro que você jamais pode cometer é o erro de deixar de olhar para Deus para ficar reparando e olhando e observando a vida alheia. Raquel deixou de olhar para Deus, agora ela estava olhando para quem? Para sua irmã que dava filhos. E aquela comparação que ela fez começou a gerar uma certa inveja. Você sabe que inveja é um pecado que destrói o ser humano. A inveja corrói. Tem gente que mata por causa da inveja. Tem gente que briga por causa de inveja. Verdade ou mentira? É ou não é, pessoal? Tem gente que comete atrocidades por causa de uma errada comparação. Errada comparação. E ela só começou a olhar para sua irmã e ter inveja dela porque ela deixou de olhar para Deus. Entenda uma coisa:
comparação, ela só é sadia quando ela te motiva. Por exemplo, você está vivendo uma determinada situação, aí você olha para o fulano, para o ciclano, mas alguém até dentro da igreja, você olha para a vida dela, por meio de um testemunho, e você começa a falar assim: poxa, do mesmo jeito que ela foi honrada, eu também serei. Essa comparação é sadia. A motivação, a comparação que te motiva, que te faz avançar, ela é sadia, não tem problema isso. Mas o problema é a comparação que faz a pessoa se sentir menosprezada. Nunca se ouve tanta comparação como nos dias atuais em que vivemos. Você vê que a tecnologia aumentou e avançou de uma maneira tão grande, né? Que hoje, devido às redes sociais, tem telefone aí? Não precisa pegar não. Devido às redes sociais, você vê? Devido às redes sociais, às vezes tem gente que fica o dia todo em casa, olhando para a vida alheia, dizendo assim, nas redes sociais, Instagram, Facebook, assim vai. E ela fica o dia inteiro, de manhã até a noite. Poxa, como eu queria ter o cabelo dela, como eu queria ter a unha dela, como eu queria ter o casamento dela, como eu queria ter isso dela. Verdade ou mentira? Nunca se ouve tanta comparação como nos dias atuais. E a comparação que traz inveja, essa comparação vai te destruir. Veja que Raquel, até então, ela estava olhando para Deus, mas porque o sonho dela até então não foi realizado, ela deixou de olhar para a promessa, ela deixou de olhar para Deus, e agora ela está olhando para a vida da sua irmã, e essa comparação que ela estava fazendo, estava trazendo para ela um sentimento negativo. Entenda isso, por favor. Você não tem que ficar reparando na vida de ninguém. Você vê que tem gente, eu estava pensando ontem, né, meditando ontem nessa palavra, e você vê que tem gente que está na igreja, olha para mim, que está onde? Na igreja, e ela tem inveja de um endemoniado que fala mal da obra aí fora. Tem gente que está na igreja, mas ela tem inveja do patrão dela que é endemoniado. Aí o diabo coloca na cabeça dela assim: está vendo? O seu patrão não teme a Deus, mas ele tem muito mais dinheiro do que você. E ela começa a se deixar levar por aquele sentimento, e aquele sentimento acaba ofuscando a sua fé no Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós não devemos ter inveja de ninguém, e muito menos dos incrédulos, daqueles que não temem a palavra de Deus. Porque todos aqueles que não temem a palavra de Deus pode até ter conquistado hoje algo grande, mas a Bíblia deixa clara no livro de Salmos que eles murcharão como a erva. Tem gente assim na igreja, né? Tá vendo? Eu faço tudo certo, tudo dá errado para mim. Conheço fulano que faz tudo errado, que anda na contramão da fé, que anda na contramão de Deus, e parece que tudo para ela dá certo. Não tenha inveja dos malfeitores, porque eles vão secar como a erva. Você não tem que ficar comparando a sua vida com a vida de ninguém. Enquanto você não aprender isso, sua vida jamais ela vai mudar. Você quer ter um ano diferente, você quer ter uma vida diferente, mas com o mesmo pensamento. Tem gente que fica o dia todo olhando nas redes sociais, comparando o casamento dela com o casamento de uma outra pessoa. Ah, como eu queria ter filhos iguais dela. Ah, como eu queria ter um marido, olha, tão forte como o bispo Romério. Ah, como eu queria casar, olha, como eu queria, sabe, ter casado com um homem igual Joaquim, que tem uma voz tão suave. Imagina ele cantando para mim. Parece até loucura o que eu estou dizendo, mas tem gente que infelizmente às vezes está na igreja e alimenta esse tipo de comparação. Um outro ponto que você tem que entender uma coisa:
Olha para mim, aprenda isso, por favor. O plano de Deus para mim é um, o plano de Deus para você é outro. Não adianta você querer ter os mesmos resultados que eu tenho, porque o processo que vai me levar à vitória é um, e o processo que vai te levar à vitória é outro. O caminho que eu vou trilhar para chegar aonde Deus Ele quer que eu chegue é um, mas o caminho que você vai trilhar, que Deus Ele quer que você chegue lá, é um outro caminho. Você vê que José e Moisés, eles foram abençoados, foram ou não foram? Mas para cada um, teve um processo, cada um teve um processo. Você vê que José, ele foi levado para o Egito, mas ele foi levado como escravo, era o processo que ele deveria passar. O processo dói, o processo te faz sangrar, mas o processo não altera as promessas do Altíssimo. Não altera as promessas do Altíssimo. Então José foi levado para o Egito como escravo. E Moisés, ele foi levado como Egito para como que ele foi levado para o Egito? Como príncipe. A Bíblia fala que a mãe de Moisés, não podendo cuidar de Moisés, colocou Moisés no rio Nilo. E o rio Nilo levava próximo do Egito, né? E um certo dia, a filha de Faraó, ela estava nesse rio Nilo. E quando ela vê aquele bebê que era Moisés, ela adota aquela criança e ela faz daquela criança príncipe do Egito. Era o processo que Deus estava permitindo na vida dele. Os dois foram honrados, mas para cada um teve um processo diferente. O processo dói, o processo vai sangrar, mas ele não vai alterar as promessas de Deus na sua vida. Amém. Talvez você diz assim, bispo, mas olha que processo. Pois é o processo. Eu estava comentando com o bispo Romério, né? Você vê que tem gente que diz assim, como eu queria ter a unção que o apóstolo tem. Como eu queria ter a unção que o bispo tem. Como eu queria ser igual fulano. Tá. Será que você vai suportar o processo que ele teve que passar? Você vê que toda hora na mídia estão batendo contra o apóstolo. Será que você teria cabeça para suportar tudo isso? Porque querer o que ele tem é fácil, agora pagar o preço que ele pagou, aí, meu amigo, é muito difícil. Então, o processo de Deus para você é um. Por isso que você não tem que ficar comparando a sua vida com ninguém. Poxa vida, teve gente que chegou depois de mim na igreja e já foi abençoado, já foi curado, e eu até hoje não fui. Não tem problema. Não significa dizer que só porque você até hoje não foi abençoado, não significa dizer que Deus não está olhando para você. Ele está olhando para você, pessoal. Deus está olhando para mim. E esse processo, ele veio da parte de Deus para nos amadurecer. Porque no processo de Deus, a gente aprende a crer nele, somente nele e em mais ninguém. Diga glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto. Jamais deixe de olhar para Deus para ficar reparando a vida do outro. Se o seu vizinho ele está se dando bem na vida, glorifique a Deus por isso. Mas ele está fazendo um monte de besteira, bispo. Ele é um estelionato. É assim que fala? Né? Que palavra difícil, hein? Jesus, quase minha língua travou. Estelionatário, né? Ele passa a perna em todo mundo e aparentemente ele está bem. Pois bem, se ele não se consertar, a Bíblia diz que ele vai secar como a erva. Você quer secar como ele? Você quer secar como ele? Então não tenha inveja, não tenha inveja de ninguém. Se for para olhar para a vida do fulano, do ciclano, que esse olhar seja um combustível para você conquistar o que aquela pessoa também está conquistando. Amém. Então esse é o primeiro passo. Jamais deixe de olhar para Deus.
que quando você deixa de olhar para Ele, você se enfraquece. Quando você está olhando para Deus, você está recebendo força para vencer. Enquanto você estiver olhando a Deus, enquanto você estiver apegado a essa palavra, você terá ânimo para vencer aí fora. Mas no momento que você deixar essa palavra, deixar de olhar para Deus, e deixar as promessas de lado, talvez, deixei porque o tempo passou e nada aconteceu. Se você deixar a promessa de Deus de lado, você vai desanimar. Por isso que tem gente depressiva dentro da igreja. Você acha que isso é normal? Sabe por que está depressiva? Porque deixou de olhar para Deus. A depressão hoje parece que está virando uma coisa normal, corriqueira, né? Hoje em dia até pastor tem depressão, e eles falam que isso é normal. Normal, uma vírgula. Normal, uma vírgula. Pensamento de suicida, isso vem do diabo. E toda pessoa depressiva, ela tem um pensamento suicida. Você acha que isso é normal, pessoal? Isso é do diabo, até porque ela não nasceu assim. Talvez o que está faltando ali dentro é a presença do Altíssimo, porque quando Deus entra, tudo é transformado pelo poder da fé. Tudo é transformado pelo poder da fé. Então esse é o primeiro ponto. Vamos ler aí, vamos lá. Vamos para Gênesis de novo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Ciúmes, inveja de sua irmã. E disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Olha para mim, porque o tempo passou, e a promessa até então não havia se concretizado. Raquel, ela pega aquele problema, vem aqui por favor. Raquel pega aquele problema e leva para quem resolver? Leva para Jacó resolver, dizendo: Jacó, resolva o meu problema, porque se você não resolver o meu problema, eu vou morrer. Jacó olhou para ela e falou assim: você está maluca? Em outras palavras, você está bem? Acaso eu estou no lugar de Deus para resolver o seu problema? Jacó estava dizendo para Raquel o seguinte: se Deus não resolveu o seu problema, quem sou eu para resolver? O segundo erro que você não pode cometer, se quiser até anote, o segundo erro que você não pode cometer é querer que o homem faça por você o que só Deus pode fazer. Tem gente que está na igreja e ainda não aprendeu isso. Ela não aprendeu isso. Em vez de ela esperar e confiar em Deus, no caráter, na promessa de Deus, ela fica levando o problema dela para o presidente da república. E teve gente que até falou: não, se o fulano entrar, ele vai mudar o Brasil. Meu amigo, se Deus não mudar, ninguém muda. Tem gente que é assim na igreja. Ela fica confiando, ela fica esperando demais pelo homem, sendo que o homem, muitas das vezes, ainda que ele queira te ajudar, ele não vai conseguir, porque quando se trata de problema espiritual, só Deus resolve. Então nunca deixe de confiar em Deus para confiar e esperar em homens, porque o homem tem um limite, mas o nosso Deus é um ser ilimitado. Deus, ele é um ser ilimitado. Aí você fica lá esperando do presidente: se o Lula ganhar tudo muda, se o Romério ganhar tudo muda, se o fulano entrar na câmera do não sei que lá, aí vai. Não vai não, meu amigo. Se Deus não mudar, ninguém muda. Se o doutor fulano de tal, lá dos Estados Unidos, pegar o meu caso, aí ele resolve. Meu amigo, aprenda isso, por favor.
Enquanto você ficar esperando, enquanto você ficar confiando no homem, você não alcançará o favor de Deus na sua vida. Para se ter o favor de Deus na sua vida, sua confiança tem que estar nele e em mais ninguém. Diga glória a Deus. Aí você fica lá, mas o fulano falou que ia me ajudar. Tá, e se ele não te ajudar? Você vai ficar decepcionado. Quanto mais expectativa que você coloque em alguém, ou em alguma pessoa, ou em alguma coisa, mais frustrado você fica. Você quer você quer parar de ser frustrado? Você quer parar de ser frustrado? Então para de ficar esperando em quem não pode resolver o seu problema. Aprenda a esperar de Deus, porque tudo que Deus prometeu para você, meu amigo, pode passar os céus e a terra, mas o que Ele fez como promessa vai se cumprir. Diga, vai se cumprir. O segundo erro que você não pode, que nós não podemos cometer, eu sei que você é falho, mas não caia nesse erro. Jamais deixe de confiar em Deus para ficar esperando e confiando em homens. A Bíblia diz, Salmos, né? Ou melhor, Jeremias, ele também diz, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Para de ficar esperando. Aí ela foi levar o problema para Jacó. Jacó, resolve o meu problema. Jacó falou, meu amigo, ô Raquel, se Deus não te acudir, meu amigo, se Deus não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Se Deus não te socorrer, quem sou eu para te socorrer? Essa é a visão da fé. Tem coisas que o homem faz, mas a maioria delas, só Deus pode fazer. Fiquem todos de pé. Agora, olha o recado de Deus para você, para a gente encerrar essa pregação. Olha o recado de Deus para você aqui, ó. Você crê na palavra? Crê ou não crê? Lá no verso 22, ele diz assim: depois de tanta dor, de tanto sofrimento, depois de tanto lamento, olha o que a Bíblia fala, versículo 22, ele diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Deus está dizendo para mim e para você hoje o seguinte: que Ele não se esqueceu de nós. Ele está olhando para a gente, Ele está vendo a dor. Talvez Ele não está movendo nenhuma palha, nenhuma agulha, porque esse é o processo que você vai ter que passar. Só que Ele está dizendo: eu estou olhando para você. Você acha que eu te esqueci? Muito pelo contrário, eu estou de olho em você. Eu estou de olho em você. E assim como Ele fez com Raquel, Raquel achou que estava esquecida, mas Deus se lembrou de Raquel, ouviu a oração de Raquel, a fez fecunda, e depois ela disse assim: Deus me fez dar à luz a filhos, e Ele tirou de mim todo o meu vexame. A palavra vexame significa vergonha. Deus vai tirar toda a vergonha da sua vida. Aquilo que te traz medo, aquilo que te traz insegurança, aquilo que te traz desconforto, Ele está dizendo que Ele vai tirar da tua vida. Agora tudo é uma questão de fé. Você crê no que foi pregado? Então para de ficar olhando para o homem, para de ficar olhando para a vida alheia, passe a olhar e a reparar a grandeza do alto, porque na fé, meu amigo, tudo, absolutamente tudo, é possível para aqueles que creem em Deus. Diga graças a Deus. Amém? Quem compreendeu a palavra, por favor, essa é a palavra de Deus para você.
Ele se lembrou de você. Ele se lembrou de você. Ele se lembrou. Creia nisso. E quando você gerar e dar à luz aquilo que você tanto quer, né? Aquilo que você tanto deseja, você vai olhar para trás e vai falar assim: valeu a pena ter olhado para Ele, valeu a pena ter esperado nele, valeu a pena ter confiado nele, porque hoje eu posso dizer de boca cheia: Ele tirou de mim todo o meu vexame. Ele tirou todo o meu vexame. Amém? Levante as mãos aos céus, por favor, o mais alto que você pode, e cante na fé. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levar.